Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Nesse momento, Senhor, elevamos nossos pensamentos a Ti, Senhor, e pedimos a Ti, meu Pai, ó Senhor Deus, que nos conceda graça sobre essa. Que agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito em nosso favor, pelo pão, pela saúde, pelos cuidados, Senhor, ó Deus, que Tu tem, ó Deus, reservado a nós, pela oportunidade de trabalharmos na Tua presença, pela oportunidade de trabalharmos na Tua obra, que possamos, Senhor, dar o nosso melhor, que possamos, Senhor, executarmos, Senhor Deus, o serviço conforme é necessário que seja feito, com cuidado, com disciplina, ó Deus, com amor, com prazer, com alegria, ó Deus, e com muito zelo, porque a Tua obra, Senhor, é assim que deve ser executada. Pai, te peço por aqueles que têm se afastado de Ti, que eles encontrem, Senhor Deus, sua força, que eles encontrem, Senhor Deus, ó Pai, ó Senhor Deus, uma forma de despertarem e virem novamente, Senhor, ao encontro do Teu grande amor. Ó Deus, que eles possam em tempo recuperar, Senhor Deus, a sua vida espiritual. Te peço, Senhor Deus, meu Pai, pelos pastores, pelos missionários, pelas irmãs do círculo de oração, pelas esposas de pastores, por todos, Senhor, que estão numa missão, Senhor Deus, meu Pai, do Teu reino nessa terra, de anunciar, de fazer, Senhor Deus, a propaganda, Senhor, do reino do Senhor. Ó, meu Pai, te peço, Senhor Deus, que Tu abençoe a toda essa nação, que Tu abençoe todos os Teus servos, Senhor Deus, de todos, Senhor, seja no Brasil, seja, Senhor Deus, na Europa, nas Américas, da Ásia. Ó Deus, abençoe Teus filhos, onde quer que estejam, Senhor. Também da África. Senhor Deus, te pedimos, meu Pai, também por aqueles que estão internados, sejam eles curados, por aqueles, Senhor, que estão enfermos em suas casas, sejam eles curados em nome de Jesus. Te peço, Senhor Deus, por aqueles, Senhor, que estão atribulados, aflitos, que estão, Senhor Deus, angustiados. Te peço, Senhor, que eles se lembrem de que Tu és, Senhor, soberano, e Tu podes, Senhor Deus, atender às necessidades. Bastamos apenas confiar. Multiplica, Senhor, a nossa fé. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus, tudo na paz, glória a Deus. Estamos aqui diretamente da cidade de Areias, Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos a este culto virtual. Quero dar os bem-vindos ao pessoal de todo o Rio Grande do Norte, litoral sul, interior do Rio Grande do Norte, capital, enfim, todo o Rio Grande do Norte. Também a minha família lá de Paulista, Pernambuco, a minha mãe Luzia Ramos Oliveira, os demais irmãos meus, Israel Heleno, Laodiceia, enfim, o seu esposo, todas as pessoas que nos assistem, Daniel, e também lá de Foz do Iguaçu, meu irmão Natanael, um abraço, meu irmão, tudo na paz. Também a minha irmã Laudivone, lá do Rio de Janeiro, e outros amigos aí de todo o Brasil, de todos os estados, que aí são vários, né? Não posso aqui repetir para não cometer uma injustiça com os demais amigos. Mas um abraço a todos vocês. Mas quero dar também o meu abraço especial ao nosso pastor presidente, José Gilson Oliveira, que sempre está conosco. Sempre está conosco. Então, meu pastor, receba o nosso abraço e a paz do Senhor.
ao pastor Moura, a irmã Wanda, né? Pastor Moura, que é o vice-presidente, como já é de costume, todo culto virtual, a gente pede para a pessoa dar uma olhada se sua inscrição está aí ativo. Se não estiver ativo, ative a sua inscrição. Você tem olhado se você realmente está inscrito no canal. Não tiver, se inscreva no canal. Também divulgue esse canal agora. Compartilhe, divulgue, curta, comente, faça o que é necessário. Não vai pagar nada por isso, mas em contrapartida ajudará bastante a divulgação da palavra de Deus. Mas você poderá divulgar este culto virtual a todas as pessoas. Por enquanto ainda podemos fazer isso. Tá certo? Não há nenhum problema. Por enquanto podemos fazer. Então divulgue esse culto, né, para que esse culto chegue a outras pessoas. Inclusive, você divulgando para sua família, para os seus grupos, é possível que este culto chegue à casa do desviado do Evangelho, ou uma pessoa que ainda não conhece Jesus, que nunca tiver essa experiência, e poderá aceitar a Jesus como Salvador. Isso é muito importante, irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, devido ao meu tempo, eu estou dividindo o tempo de mensagem com outros pregadores. E quem vai pregar hoje, incrivelmente, uma palavra de amor, amor, amor. Esse é o momento, né? Especial. A gente puxa a orelha aqui, as mensagens puxam a orelha aqui. Mas tem hora que a mensagem é para falar do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Quem vai pregar, novamente, é o nosso pastor presidente José Gilson de Oliveira. Graças a Deus por este momento. E nós vamos agora ouvir o louvor e logo depois a mensagem sobre o amor. Sobre o amor. Fique atento a essa mensagem, vale a pena recordar. Em nome de Jesus. Um abraço. Amém. Que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé que transportassem os montes, tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ou mesmo que entregasse o meu corpo para ser queimado,
O amor jamais falha. O amor jamais falha. Se o dom de língua afinar, se a profecia cessar, eu sei que o amor jamais falhará. O amor jamais falha. O amor jamais falha. Se a ciência acabar, se a profecia cessar, eu sei que o amor jamais falhará. Tudo espera, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, 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 tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor jamais falha. Só amor. O amor jamais falha. O amor jamais falha. O amor nunca falha. Igreja, paz do Senhor. Nós nos sentimos muito à vontade para tratarmos do tema que o Espírito do Senhor orientou para ser compartilhado com a igreja nesta noite. Para aqueles que vêm para a igreja e afinam o seu sentimento, o seu ouvido, a sua mente, para estar em sintonia fina com o Espírito Santo de Deus, percebendo aquilo que está falando na hora em que fala com Deus em oração, percebendo aquilo que está cantando quando louva a Deus no momento destinado a isto, ou simplesmente atento para a organização do culto, que no meio pentecostal ainda dá-se a primazia ao Espírito Santo de Deus para que oriente a liturgia do trabalho. Não é uma praxe nossa, enquanto pentecostais, de elaborarmos uma liturgia mais refinada à luz da teologia humana, ou seja, a ciência de Deus, mas na visão do olhar humano, mas deixar que a teologia do Espírito Santo seja a organizadora do culto. Vocês devem ter percebido que os cânticos nesta noite estão centrados na expressão maior da relação do homem com Deus, que é o amor. A supremacia do amor diante dos dons ditos espirituais. É um hino. O que nós encontramos aí é um cântico. O que nós encontramos aí é uma poesia. Apesar de não ser um livro poético,
apesar de não ser um livro de louvores, mas este capítulo 13 de 1 Coríntios é literalmente um poema, ode ao amor perfeito, poderíamos até chamar assim, a suprema excelência do amor, uma modalidade de amor que é a mais sublime de todas. E que, aliás, o termo que foi apropriado para este versículo de abertura e todas as demais citações que seguem neste capítulo, a palavrinha grega ágape raramente era utilizada para referir-se a amor. Muito menos do que os outros dois termos que eram mais corriqueiramente utilizados, uma delas se referindo a uma relação puramente carnal, a uma relação mais física, quando se utilizava a expressão ou vocábulo eros, que a gente poderia perfeitamente traduzir como paixão, porque é assim que a humanidade trata quando se refere a esse tipo de amor erótico. É paixão, paixão carnal, avassaladora, domadora, enlouquecedora, muitas vezes. O filéu, quando trata de uma relação de amor fraternal, companheiro, era muito mais utilizada. Mas o apóstolo apropria neste capítulo este termo que ele, como que em fogo, gravou nesta carta aos Coríntios para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Mais exatamente, o apóstolo inicia falando isso que está colocado aí. E eu quero que os irmãos contemplem os versículos 1 a 3, apenas, esses 3 versículos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Essa primeira estrofe, digo eu, deste cântico, deste hino ao amor, traz na sua essência uma proposta de apresentar o amor como superior aos dons. E o discurso do apóstolo, ele foi colocado imediatamente após um capítulo, o de número 12, no qual o apóstolo ele organiza o pensamento e formula doutrina cristã relacionada com os dons ditos espirituais, mas conhecido no meio pentecostal como os dons espirituais, que numa organização dos dons no contexto do Novo Testamento
nós podemos classificá-los como os dons do Espírito Santo. Mas, na discussão desses 3 versículos, o apóstolo sinaliza também para uma outra apresentação que ele faz de dons, que também são dons espirituais, e que estão inseridos na mesma escritura dita de autoria do apóstolo Paulo, quando ele escreveu não a igreja em Corinto, mas a igreja em Roma, na carta aos Romanos, no mesmo capítulo de número 12, quando ele trata dos dons do Pai, dons de Deus, que também são dons espirituais. E ao contemplar esses 3 versículos, que eu estou identificando nesta noite como primeira estrofe deste cântico de amor, os irmãos vão poder perceber com muita clareza que o apóstolo Paulo tem o objetivo de colocar num patamar muito mais elevado do que o patamar dos dons, quer sejam do Pai, quer sejam do Espírito Santo, o amor. O amor no nível mais elevado. E ele faz isso ao dizer com muita propriedade a uma igreja, e esta carta ele está escrevendo para a igreja em Corinto, uma igreja que, segundo o próprio Paulo, era dotada de todos os dons, porque ele, referindo-se a ela, disse: nenhum dom vos falta. Ele começa como que tocando na vaidade da igreja em Corinto, que, segundo a minha visão particular, se ufanava do privilégio de falar línguas como uma forma de se apresentar como mais espirituais do que outros. E o apóstolo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Amados, eu fico muito triste quando vejo, e eu quero me referir apenas à nossa igreja, que está sob a bandeira da nossa organização, Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude. Eu fico muito triste quando vejo pastores, obreiros e membros que entendem e até ensinam que ser espiritual é falar línguas. Estão, em alguns momentos, explodindo em línguas e fica falando língua, uma palavra atrás da outra, ninguém sabe sequer o que é que estão dizendo. E estufa o peito e diz: nós somos espirituais, quem não faz assim não é espiritual. É por isso que a Escritura ela tem que ser contemplada como um todo. Falar línguas é um privilégio. Falar línguas é, sim, a demonstração de que o vaso que assim o faz alcançou um nível de espiritualidade que lhe permite falar com Deus e com os homens no domínio de um conhecimento chamado de glossolalia,
que compreende a capacidade de se manifestar em línguas desconhecidas para a coletividade ou para uma boa parte. Mas isso não quer dizer que este seja um crente verdadeiro, autêntico. Porque Paulo está dizendo, e a palavra do profeta, e aí ele está fazendo um aceno para o futuro, e nós vamos ver na conclusão da nossa reflexão, ele está dizendo, ele está profetizando que aqueles que se apropriam do falar de línguas, que sejam línguas de homens, língua de anjos, que sejam línguas conhecidas, que sejam línguas estranhas, e se ufana disto, e não desenvolve algo que é muito mais elevado, que é o amor, ele é como a igreja lá o sino lá da igreja romana, que fica batendo para chamar os católicos para a missa, e faz um som muito bonito, chega a retine, mas é a única coisa que sabe fazer é aquilo, barulho. Falar línguas, eu já disse, é um privilégio. Falar línguas é algo extremamente importante, porque aquele a quem o Espírito Santo concedeu esse dom, ele passa a ser um interlocutor do mundo espiritual. Ele recebe a mensagem e ele fala coisas espirituais, mas ele não pode permitir que isto o coloque como superior a nenhuma outra pessoa, e ele deve fazer isto para a edificação da igreja. É uma interlocução com o mundo espiritual, e o próprio Paulo ensina que quem assim o faz, ou seja, fala línguas, deve procurar interpretar o que fala para que a igreja possa ser edificada. Em alguns momentos, o que nós estamos vendo é meia dúzia de mal-educados, fazendo uma zoadeira tremenda na igreja, impedindo inclusive que alguém possa ouvir alguma coisa importante que está sendo cantada, que está sendo expressada em forma de uma profecia, e aquela barulheira de língua desconexa impede o cristão de ser enriquecido com a revelação de Deus. E é por isso que o apóstolo diz: fale 2, não exagere muito não passe de 3, se houver intérprete, se não houver, fique calado, fale consigo mesmo e com Deus. É nessa condição um interlocutor do mundo espiritual que está recebendo uma mensagem e deve transmitir essa mensagem, mas essa mensagem precisa chegar à mente e à consciência das pessoas. O apóstolo continua fazendo referência àqueles que têm o dom de profetizar, dizendo: ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, nada serei. Se o primeiro é o interlocutor de um mundo espiritual, o profeta, ele é um anunciador dos desígnios de Deus. E Deus fala através de profetas desde o princípio e fala até agora, até os dias de hoje, e falará enquanto a igreja estiver na terra.
Mas se o profeta não tiver amor, ele está dizendo, não é nada. O apóstolo continua na sua análise, na sua discussão. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. O investigador dos mistérios de Deus, e há pessoas que se dedicam a buscar de Deus o conhecimento, a ciência, a revelação dos mistérios. Este homem ou esta mulher, um investigador das coisas de Deus, não pode permitir que isto o coloque num pedestal mais elevado do que qualquer outra pessoa. Se ele não tiver amor, ele não é nada. E o profeta continua a sua discussão. Tira aí, por favor, o grifo, deixa o texto limpo. Ainda que tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nós temos pessoas que, através do dom da fé, segundo 12 de Coríntios, ou operação de maravilhas, que não está declinado aí, mas está no contexto do pensamento do apóstolo. Fé, operação de maravilhas, cura divina. Há pessoas que Deus tem usado de uma forma tremenda para serem verdadeiros agentes de ações sobrenaturais que a ciência dos homens não pode explicar. Mas se não tiver amor, não é nada. E ele continua: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Pastor, isso aí não é dom, não. Não está no capítulo 12 de Coríntios, mas está no capítulo 12 de Romanos. Mas faz parte dos dons do Pai. Põe 12 e 8 de Romanos, por favor, meu amado irmão. Fugindo só nesse momento, depois a gente retorna para o capítulo 13 aos Coríntios. Quando você analisa a escritura de Paulo, que está no capítulo 12 aos Romanos, versículo de número 8, você vai encontrar o seguinte: o que contribui, faça com liberalidade. Quem exerce misericórdia, com alegria. Paulo está remetendo agora, retornemos, este versículo 3 do capítulo 13 aos Coríntios, para esse texto, aonde nós temos aí a apresentação feita pelo apóstolo daqueles que contribuem, daqueles que exercem a misericórdia, daqueles que exercitam a prática do amor, mas no sentido mais social. E essas pessoas, eles são agentes transformadores da sociedade, porque estão com um olhar naquilo que é dito social e como se fala em nossos dias do social. São pessoas que estão socorrendo famintos, socorrendo despidos, socorrendo drogados,
tirando do dinheiro do seu bolso para dar uma ajuda a alguém que não tem. Agora, jamais se ufane disso, jamais se prevaleça disso, para achar que é maior do que qualquer outro dos seus irmãos, ou que é mais espiritual, porque o apóstolo está dizendo: se não tiver amor, não é nada. A grande explosão do pentecostalismo no Brasil ocorreu não apenas sob a bandeira da Igreja Congregação Cristã do Brasil, que iniciou o pentecostalismo neste país, ou sob a bandeira das Assembleias de Deus, que quase que simultaneamente iniciaram, apenas um ano depois, esse belíssimo trabalho pentecostal. Durante muito tempo, ser espiritual era falar a língua, ser espiritual era profetizar, ser espiritual era exercitar o poder que vem de Deus, quer fosse na forma da fé, da cura, da operação de maravilhas. Ser espiritual era ser pentecostal. Mas o apóstolo Paulo desmonta tudo isso, dizendo assim: ser espiritual é amar. E quando ele ensina isto, irmãos, ele não está se referindo nem ao amor fraternal, nem ao amor físico. Ele está se referindo a um tipo de amor que o grupo Ágape cantou: se isto não for amor, eu não sei mais o que é, não. É alguém dar sua própria vida pelo seu irmão. É ninguém ter o seu irmão por menor do que a si próprio. É ninguém olhar com desdém para o outro, mas é fazer o que Jesus Cristo ensinou. O amor ágape é o amor que é dado sem esperar que ele retorne para nós. E aí é a grande diferença entre o amor ágape e o amor filos. É porque quando eu amo a você, meu irmão, eu quero que você me ame também. Eu lhe faço bem e você me faz. Eu lhe faço companhia, você me faz. Nós nos ajudamos, dois, um ao lado do outro, sempre se ajudando. Este amor fraternal é diferente daquele amor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, sem esperar nada como pagamento. Ao contrário, ele próprio pagou o preço. Aleluias. Me suba agora o texto e deixe dos versículos 4 ao 7 a segunda estrofe deste cântico. Se na primeira eu comentava com os irmãos que estava ali colocada a supremacia do amor sobre os dons, dos versículos 4 ao versículo 7, nós encontramos aí um retrato da perfeição deste amor que o apóstolo Paulo está apresentando para nós. E ele toma este amor, é até fragilizar o termo eu dizer esse sentimento, eu prefiro dizer, ele toma esse amor como se fosse um facho de luz descendo do céu para a terra, e ele separa esse feixe de raios que eu chamei de facho de luz, e separa em 15 raios diferentes, com cores diferentes, com uma beleza extraordinária, para
tentar fazer com que a nossa mente humana compreenda a grandeza do amor de Deus, que Ele quer que nós pratiquemos aqui na terra. E Ele faz isso de uma forma curiosa. Primeiro, Ele diz o que o amor é. Ele pega 2 fiozinhos de luz, 2 raios, e apresenta. Depois ele vai pegar ali um conjunto de raios de luz, e agora ele utiliza a negativa como uma forma de comunicar para nós o que é efetivamente o amor. E ele sai dizendo: não é, não é, não é, não é, não é, não é e não é. E depois ele volta afirmando mais uma vez. Ele usa o argumento da afirmação positiva e usa o argumento da afirmação negativa e fecha utilizando o argumento da afirmação positiva e apresentando o último fechinho de luz, muito parecido com o primeiro. Se eu quisesse dizer que são apenas 14, diria sem nenhuma preocupação. Até para usar a propriedade, dizer que é 2 vezes 7, que é a perfeição. Mas vamos tratar como Paulo tratou aí. Primeiro ele diz: o amor é paciente. Quem ama tem que saber esperar. O amor é benigno. A humanidade está malignizando muita coisa que não deve ser malignizada. Aliás, muitas vezes até atribuindo ao próprio maligno coisas que na realidade não foi ele que fez. Vi recentemente depoimento de um pastor a respeito de uma mulher da sua igreja que foi conversar com ele. Disse: pastor, o maligno levou meu marido. Eu quero que o senhor me ajude agora para eu trazer meu marido de volta. Foi, meu irmão, o maligno levou seu marido? Foi, pastor. O maligno mandou uma Jezabel e carregou meu marido. Minha irmã, seu marido trabalha? Trabalha, pastor. Que hora? Sai de casa logo cedo, só chega de noite, pastor. Passa o dia todinho trabalhando. Ele chega cansado em casa, irmã? Chega, pastor. Quando ele chega, como é que a senhora recebe? Não, eu já estou dormindo. E a comida dele? Não, está lá no fogão para ele esquentar quando chegar. Minha irmã, a senhora não fica esperando seu marido para dar um carinho a ele, não, quando ele chega, comidinha quente. Não, pastor, eu estou tão cansada também de trabalhar durante o dia todo. Quando ele chega, ele se vira. Às vezes ele sai no outro dia, quando eu vejo ele já foi embora para o trabalho novamente. Minha irmã, não foi o maligno que levou seu marido, não, foi a senhora que botou ele para fora. A história é longa, mas eu não quero me deter. O amor é paciente, o amor é benigno. Agora ele começa: o amor não arde em ciúmes. Ciúme e amor são antagônicos. O amor não se ufana. Eu sou tal. O amor não se soberbece. O amor não é inconveniente. O amor não procura os seus interesses.
O amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com injustiça. Bem feito o que aconteceu com essa criatura. Eu estava só esperando. Isso não é amor, não. Isso é desamor. O amor não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. E aí vem agora o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse o amor que você está exercitando na sua vida? Ou você está fazendo o contrário, negativando o que a palavra diz que é positivo e positivando aquilo que a palavra diz que é negativo? A igreja deve viver por essa regra, senão ela não será jamais parecida com Cristo. Pastor, em mim mesmo é impossível eu praticar esse amor. Mas se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, você pode fazer isso sim, porque Jesus viveu esse amor, porque Jesus amou desse jeito. Aleluia. Me joga lá para cima do versículo de número 8 até o 13, para ficar na tela aí, para a gente ficar namorando com esse texto. Até aí. Na medida. Terceira estrofe desse poema, do poema do amor. Se na primeira estrofe a gente viu a supremacia do amor, se na segunda estrofe nós vimos a perfeição do amor, o apóstolo Paulo agora está mostrando para nós algo ainda mais elevado. Do versículo 8 até o versículo de número 13, ele está falando da transcendência do amor. E pastor, essa palavra é muito difícil. Eu vou dizer de uma forma bem simples para você compreender. Tudo que você puder identificar como dom que veio do céu, de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, para você, enquanto igreja, tudo isto vai ficar aqui. Você fala a língua? Vai ficar aqui. Você interpreta a língua? Vai ficar aqui. Você profetiza? Vai ficar aqui. Você tem fé? Vai ficar aqui. Lá nós não vamos precisar ter fé não, lá nós vamos ver. Você opera maravilha em nome do Senhor? Vai ficar aqui. Você exercita misericórdia? Vai ficar aqui. Você prega o evangelho? Vai ficar aqui. Você tem revelações extraordinárias que lhe permitam exercitar o dom da palavra de sabedoria? Vai ficar aqui. Você tem visões celestiais que lhe permitem exercitar o dom da palavra de ciência? Vai ficar aqui. Tudo que for dom espiritual vai ficar aqui. Mas o amor passa para a eternidade. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará.
Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Tudo isto, irmãos, é imperfeito. Você pode ser o maior profeta, mas há momento que você vai dizer alguma coisa e não vai acontecer. Você pode ser o maior pregador. Haverá momento que você vai proclamar a palavra e nada vai acontecer, porque você é apenas um portador da palavra. É o Espírito Santo que faz a obra. Tudo vai ficar aqui, mas o amor passa para a eternidade. Aleluias, glórias a Deus. Os dons vão desaparecer. Da mesma forma que tem desaparecido tanta coisa ao largo da trajetória da humanidade aqui na Terra, os dons vão cessar quando a igreja subir. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será destruído, será desfeito. Paulo está ensinando isso ali. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E ele fala algo tão extraordinário agora que às vezes a gente lê e não entende. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Os dons fazem parte da história de uma igreja criança, de uma igreja infantil. Quando nós atingirmos a estatura de homens perfeitos, nada disso mais existirá. Dom é coisa para menino. E talvez muitos se prevaleçam disso e andam fazendo meninice por aí com os dons espirituais. Profetizando aquilo que Deus não mandou falar. Contando visões que nunca viu. Falando de sonhos que estava de barriga cheia e sonhou. Pastor, o senhor está arrasando com a igreja, já é doido. Está dizendo para o povo não buscar mais os dons. Absolutamente. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos procurar algo mais excelente. Algo mais elevado. Algo que passe para a vida eterna. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos continuar falando língua quando Deus nos der, interpretando quando Deus nos der, profetizando quando Deus nos der, exercendo a fé quando Deus nos der, curando enfermos quando Deus nos der, operando maravilhas quando Deus nos der, falando coisas ocultas da ciência de Deus quando Ele nos der, falando a respeito da sabedoria divina quando Ele nos der. Discernindo espíritos quando Ele nos fizer compreender as coisas espirituais. Fazendo tudo isso, mas exercitando o amor. Porque se não tivermos amor, tudo isto aí fica por terra. Ninguém diz amém? Os dons ajudam a igreja a crescer, mas quando ela se tornar uma igreja adulta, uma igreja madura, ela vai ver que os dons são muito menores do que o amor que Deus transferiu para nós através de Jesus Cristo, Ele próprio dando exemplo.
Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, um dia o amor reinará na superfície desse planeta. Um dia o amor superará o ódio. Um dia a paz suplantará o desentendimento, as guerras. Um dia a luz espalhará a sua intensidade de raio sobre esse planeta, que não haverá um lugar só com trevas. Sabe por que não aconteceu ainda? Sabe por que não chegou esse dia? Sabe por que nós não estamos vendo isto ainda? Porque a igreja não aprendeu que o mais importante é amar. O mais importante é amar. Amém? Ah, pastor, e quando é que afinal de contas vai acontecer isso? Quando é que isto realmente vai acontecer? Quando é que a gente vai ver a igreja que se chama pelo nome de Jesus Cristo ser uma igreja que ama acima de tudo? Nos dias do apóstolo Paulo, ele orou intensamente para que isso acontecesse. Sabe, irmãos, que ele orou? Olha aqui para a logomarca da igreja e para o nosso texto áureo. Aliás, abra aí, por favor. Efésios capítulo 3. Capítulo 3 de Efésios. E eu vou mostrar uma coisa para vocês que o apóstolo Paulo fez e que nós precisamos compreender por que razão ele fez. Efésios capítulo 3. Retorna um pouquinho. Retorna um pouquinho. Retorna um pouquinho o texto. O apostolado de Paulo tem essa marca. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Agora leve lá para o versículo 14, por favor. 14. A partir desse versículo, o apóstolo Paulo começa uma construção. Paulo orando. Pode deixar aí como está paradinho agora, que está uma maravilha. Por esta causa que nós estamos conversando aqui hoje à noite, Paulo disse: me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, meninos crescendo, se robustecendo para se tornar homem, mediante o Espírito de Deus no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Para que isso? Eu entendo esse texto como um dos mais extraordinários da Escritura Sagrada, no Novo Testamento, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade
do amor de Cristo. Amor que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É o nosso texto áureo. Meus amados irmãos, Paulo orou intensamente por isso. E ele colocou nessa palavra algo que a humanidade até hoje não conseguiu compreender. É que o amor de Deus está numa dimensão tão elevada que nós ainda não chegamos sequer a compreendê-la, quanto mais a vivê-la. Ele diz que nós devemos compreender as 4 dimensões do amor de Deus. O amor de Deus está na 4ª dimensão. E aí não é erro de tradução, não. Claro para nós. Platos, largura. Está lá no grego, do professor Sérgio, que está aqui olhando para mim, muito feliz. Mecos, comprimento. Upsus, altura. E agora diz, não, ele vai ter que repetir uma dessas palavras, porque só são 3 dimensões. Não, ele coloca batos. E essa palavrinha grega tem uma coisa gostosa nela, porque ela fala da profundidade dos oceanos e da magnitude do conhecimento de Deus. Ouça, esta humanidade não conseguirá se libertar das mazelas da influência do homem, a carnalidade, a natureza velha, enquanto ela não compreender que acima dessa velha natureza há uma nova natureza, numa dimensão mais elevada. O apóstolo Paulo coloca em 4 dimensões. Mas pastor, mas eu só conheço a largura, o comprimento e a altura. Não dá para eu entender como é que existe ainda profundidade. Eu poderia perfeitamente ter trazido para projetar aqui para os irmãos um modelo matemático que demonstra a 4ª dimensão, e que quando a gente vê esse modelo em funcionamento, a gente começa a compreender que realmente existe uma dimensão maior, que nós não conseguimos ainda alcançar, mas que o apóstolo está nos desafiando, e ele orou ao Pai pedindo, revela a ele, Senhor. A humanidade está para entrar em um momento extraordinário, uma nova fase na vida da humanidade que está neste planeta, mas não sairá para essa nova fase enquanto não conseguir fazer com que os instrumentos que Deus colocou na face desse planeta possam exercitar essa 4ª dimensão, exercitar o amor de Deus. O amor de Deus está em nós. Aleluia. O amor de Deus está em nós. Mas nós não conseguimos ainda fazer com que Ele dirija a nossa vida como ela deve ser dirigida. Porque ainda há contendas entre nós. Porque ainda há desamor entre nós das formas mais brutais. Porque ainda vejo irmãos que não se alegram quando o outro é abençoado. Porque ainda vejo pessoas que não ficam felizes quando alguém tem um salário aumentado e o seu não. Porque o seu amor é o amor interesseiro, não é o amor desprendido.
Porque boa parte da igreja não consegue amar nem a palavra de Deus. E tem a palavra de Deus como reles diante de outras coisas que estão sendo oferecidas pelo mundo. Assim habite Cristo no vosso coração, estando arraigados. Uma palavrinha bem simples para a gente compreender. Agarrados e alicerçados no amor. Aí sim a gente vai ter o conhecimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus para nós. Pastor, esse dia não vai chegar não. Vai. E aí haverá uma seleção. Quando é que esse dia vai chegar, pastor? Ele está chegando já. Quando vier o que é perfeito, retornando para o texto, capítulo 13 de Coríntios. Quando vier o que é perfeito, toda imperfeição será tirada. Amados, este planeta vai ser sacudido por uma notícia grande, extraordinária, que vai abalar os alicerces da economia, da filosofia, da educação, de tudo que se faz nesse planeta, da medicina. Pastor, pelo amor de Deus, que notícia é essa? Jesus voltou. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Aleluia. E aí, irmãos, nós não vamos precisar mais de dom de ciência, de conhecimento, porque o apóstolo está dizendo para nós: agora nós vamos ver as coisas como elas são. Nós vamos conhecer no todo, porque agora nós só conhecemos em parte. E aí dizia o co-pastor aqui, sem saber que estava fechando a pregação naquele momento: permanecem a fé. Nós temos que crer nisso, irmãos. Ou cremos que Jesus Cristo, quando ele disse: eu vou preparar lugar, ele foi preparar lugar. E ele disse: eu voltarei. Ele vai voltar. Eu levarei vocês para mim mesmo. Ele vai levar. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós vamos estar com ele. Aleluia. Ele foi. Os lugares estão preparados. Estou afirmando à luz da palavra e da revelação. Os lugares já estão preparados, mas a igreja ainda não está. E pelo seu amor é que ele não voltou ainda. Porque ele vem para buscar um povo santo, separado, de boas obras. Um povo que vive a essência do amor. E nós ainda não estamos vivendo. E se ele vier agora, vai ficar a grande maioria daqueles que chamam o seu nome e que são chamados pelo seu nome, cristãos, vão ficar, porque ainda não atingiram a idade de adulto. Ainda são meninos envolvidos com picuinhas. Pastor olhou atravessado para mim: eu não vou mais para a igreja não. Meu marido pisou no meu pé, vou botar ele para fora de casa. Meu filho fez uma malcriação, enche a criança de bufete.
Meu chefe está me explorando. Vou orar para Jesus dar um castigo a ele. Me fez mal, vou retribuir em dobro o mal. Quando Jesus nos manda pagar o mal com o bem. Os lugares já estão prontos, irmãos, preparados. Ele nos levará. E depois promoverá uma transformação nesse planeta. Mas não para nós mais. Não para nós. Porque quando nós sairmos daqui, nós estaremos com Ele para sempre. Aleluia! Mas a humanidade continuará aqui. E a Escritura diz que haverá algo de extraordinário nesse planeta, de tal forma que haverá um novo céu, uma nova terra. Mas para nós Ele foi preparar lugar. E Ele está voltando para nos buscar. Aleluia! A nossa fé, a fé cristã em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, é a maior força desse planeta. Não existe força igual, capaz de vencer tudo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O DNA do crente é o amor. Esse é o DNA do cristão. Vamos aplicar essa palavra na nossa vida. E então, Jesus pode vir, porque nós subiremos com Ele. Amém? Senhor, força minha, eu te amo, ó Senhor, de todo o meu coração, pois tu és a minha rocha e o meu libertador, sempre vou te adorar, Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha, eu te amo, ó Senhor, de todo o meu coração, pois tu és a minha rocha e o meu libertador, sempre vou te adorar, Senhor, pois tu és o meu viver, a minha alegria, teu Espírito me renova a cada dia. Eu nasci pra te amar, com minha vida te glorificar, pois só tu és digno de louvor, Senhor. Pois tu és o meu viver, a minha alegria, teu Espírito me renova a cada dia. Eu nasci pra te amar, com minha vida te glorificar, pois só tu és digno de louvor, Senhor. Exaltarei entre os povos, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome, pois de ti vem a vitória, quando em lutas eu estou.
Só a ti, Senhor, darei o meu louvor, pois tu és o meu viver, a minha alegria. Teu Espírito me renova a cada dia. Eu nasci pra te amar, com minha vida te glorificar, pois só tu és digno de louvor, Senhor. Pois tu és o meu viver, a minha alegria. Teu Espírito me renova a cada dia. Eu nasci pra te amar, com minha vida te glorificar, pois só tu és digno de louvor, Senhor. Pois só tu és digno de louvor, Senhor. Avante, lutemos, com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa Assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais
Assembleia